A bênção é espiritual. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Mas como fazemos para desfrutar dessa bênção? Fique conosco nesse Boletim da Fé. Graça e paz, família de Deus, estamos aqui para mais um Boletim da Fé, né? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje sobre a bênção, como desfrutar da bênção. Lá em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E no verso 14 ele diz o propósito de Jesus ter se feito maldito no nosso lugar, diz, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, né? Então diz que essa bênção, já recebemos essa bênção de Abraão, né? Nós os gentios recebemos essa bênção de Abraão através de Jesus, essa bênção chegou até nós. Mas o livro lá de Efésios, no capítulo 1, quero que você acompanhe lá comigo, em Efésios 1, no verso 3. Efésios 1, no verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, essa bênção que chegou até nós através de Jesus, ela é o quê? O que o livro de Efésios está dizendo aqui? Que essa bênção, ela é espiritual, né? Em sua essência e em sua localização, ela é espiritual. Então, por que é que muitas vezes algumas pessoas não estão desfrutando da bênção de Abraão, nessa bênção que chegou até nós através de Jesus? Porque essa bênção em sua essência, em sua localização, ela é espiritual. E o que isso quer dizer? É que nós vamos desfrutar dessa bênção se estivermos andando no Espírito. Somente quando andamos no Espírito podemos desfrutar da bênção que é espiritual. Então, o homem carnal não pode desfrutar da bênção do Senhor. Por quê? Porque a bênção é espiritual. Amém? Então, aqui diz que Deus já nos tem abençoado. Essa versão daqui, a revista e atualizada, diz que Ele nos tem abençoado. Outras versões dizem, Ele já nos abençoou. Então, Deus não vai nos abençoar, né? A Bíblia diz que Ele já nos abençoou, Ele nos tem abençoado, ou seja, Ele abençoou ontem e vai continuar abençoando, desde que nós andemos no Espírito. Então conseguimos entender a instrução do apóstolo Paulo em Gálatas 5, dizendo, se andamos no Espírito, se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito, ou seja, não basta nascer de novo. Quando nascemos de novo, não é, recebemos a bênção de Abraão no pacote da redenção que recebemos em Cristo. Essa bênção de Abraão já está na nossa vida, Deus já nos abençoou, já temos a bênção de Abraão, mas a bênção é espiritual. Nascemos da água e do Espírito, né? O nosso novo nascimento, ele é espiritual, não é? Porque o próprio Jesus disse que aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, nascemos no Espírito. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que vive no Espírito, não é? Aquele que recebe vida no Espírito, ande também no Espírito. Como é que recebemos vida no Espírito? Recebendo no nosso coração, no nosso homem interior, a palavra de Deus que é espiritual. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Então recebemos vida no Espírito, mas também devemos o quê? Andar à luz daquilo que aprendemos. Então, se recebemos vida no Espírito, devemos andar no Espírito. Então, a bênção de Abraão, a bênção do Senhor na nossa vida somente vai se manifestar se estivermos andando no Espírito. E qual é o oposto de andar no Espírito? O oposto de andar no Espírito é andar na carne. Você não pode estar andando na carne você não pode andar na carne e andar no Espírito ao mesmo tempo. Porque andar no Espírito e andar na carne são como cara e coroa de uma moeda. Ou você é cara ou é coroa. Não pode ser. Você não pode estar andando na carne e andando no Espírito, né? Andar no Espírito não é andar de forma... Muitas pessoas pensam que é o quê? Andar profetizando. E não quero dizer, e não estou menosprezando a importância dos dons espirituais, né? Eu creio nos dons espirituais, declaro isso na minha vida, creio, né?
isso em manifestação da minha vida, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui sobre andarmos no Espírito é andarmos na palavra de Deus, andarmos no amor de Deus, andarmos sendo reconhecidos como discípulos de Jesus, porque foi Ele mesmo que disse que seríamos reconhecidos pelo fato, pela realidade, pelo nosso comportamento de andarmos em amor uns com os outros, ou seja, de andarmos no Espírito. Então, essa realidade da bênção do Senhor na nossa vida só vai se manifestar se estivermos andando no Espírito. Então, como eu disse, o oposto de andar no Espírito é andar na carne. Então, se estamos andando na carne, não vamos desfrutar da bênção do Senhor na nossa vida. Você pode declarar a bênção, você pode confessar a bênção, você pode crer na bênção, mas se você anda na carne, você não vai desfrutar da bênção, porque a bênção é espiritual. Se vamos desfrutar da bênção, precisamos andar no Espírito. Não apenas receber vida no Espírito, mediante o novo nascimento, mas andar na realidade do Espírito. Então, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar na palavra, como vimos, porque a palavra é espiritual. Mas andar no Espírito, lá em Gálatas 5, no contexto, se você for ler em Gálatas 5, você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo que andar no Espírito é andar em amor, é andar no fruto do amor, no fruto do Espírito, não é? Então o apóstolo Paulo no capítulo 5 ele começa a dizer, olha, ande no Espírito. Então está falando no contexto do amor de Deus. Então andar no Espírito também é andar no amor. E andar no amor é o oposto de andar na carne, não é? Porque a carne é o seguinte, a carne diz, eu em primeiro, eu em segundo e o restante em terceiro. Mas o amor de Deus é o contrário, o amor de Deus é o quê? O próximo em primeiro lugar, o meu irmão em primeiro lugar e eu servindo ao meu irmão para que ele possa crescer. Então, o andar no amor de Deus é o oposto de andar na carne. Como eu falei, é como cara e coroa de uma moeda. Eles não podem conviver, eles não combinam, não andam juntos. Amém? Então, temos visto que a bênção ela é espiritual, né? E lá, vamos lá comigo em Salmos 133. Salmos 133. Então essa palavra, meu irmão, hoje para você é para que a gente não venha se enganar. É muito ruim, o nosso pastor Humberto ele costuma dizer, é muito ruim ser enganado por outras pessoas, mas é muito pior quando a gente engana a si mesmo. Né? Então a gente não pode estar enganado acreditando que vamos exercer a nossa fé quando não estamos andando em amor, porque a palavra diz que a nossa fé não é eficaz, a nossa fé não é operante, ela não produz o resultado desejado. Diz assim, Salmo 133:1 diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No verso 1 e no verso 3 ele diz assim, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali na unidade, onde há unidade, ali onde há unidade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse verbo ordenar quer dizer o quê? Dar ordem para que se cumpra. Então aqui está dizendo que onde há unidade, Deus ordena a bênção. A unidade é oposta às obras da carne. Se você for ver lá em Gálatas 5, quando fala sobre obras da carne, você vai perceber as obras da carne operam no nível relacional. Então está sempre o quê? As obras da carne estão sempre relacionadas à forma como andamos uns com os outros. Então quando as obras da carne estão operando no corpo de Cristo, em uma determinada congregação, em determinado grupo de cristãos, não é? Essas pessoas não vão desfrutar da bênção do Senhor, porque estão andando na carne. E a bênção é espiritual. E esse texto concorda com o que está escrito em Efésios 1, dizendo que a bênção é espiritual. Não é? Então, as obras da carne vão ser sempre em que sentido? Em minar a unidade na igreja, facções, dissensões, né? Invejas, sempre o quê? Provocando divisão entre os irmãos, para quê? Para que a bênção do Senhor não venha se manifestar. Uma coisa é termos algo no Espírito, né? Termos algo à disposição nossa no Espírito, mas outra coisa é desfrutarmos disso. Então estamos conversando nesse boletim sobre como desfrutar, né, no nível, uma manifestação, né, no nível vital, né, para que essa crença possa ser algo vital e venha se manifestar na nossa vida. Estamos aprendendo sobre como podemos desfrutar da bênção do Senhor. Então vemos que a primeira é que não podemos andar na obra da carne. Segundo, temos que andar, né,
E essa é a outra aplicação. Se não vamos andar na carne, necessariamente temos que andar no Espírito. Então aqui diz que é na unidade que Deus ordena a bênção, concordando com o texto de Efésios 1. Então vamos lá comigo em 1 Pedro 3. Estamos vendo que a bênção é espiritual e que se andarmos na carne não vai funcionar. Não vai ser eficaz. A bênção do Senhor não vai se manifestar na nossa vida. Então estamos aprendendo a lidar e a evitar os inimigos da nossa fé, os inimigos da bênção, da manifestação da bênção do Senhor na nossa vida. 1 Pedro 3, no verso 8, diz assim: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos. Olha como ele começa a falar aqui já. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. O que é isso? Andar no Espírito. Exatamente isso. Frutificando no Espírito. Ele está dizendo: sejam de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Como é que a carne faz? Você me fez um mal, eu vou te devolver em dobro. Então ele está dizendo, não pagando mal por mal, dizendo, olha, ande no Espírito, ande no amor de Deus. Antes, pelo contrário, agora ele vai começar a falar sobre andar no Espírito. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fosse chamados. A fim de quê? A fim de receberdes o quê? Diga comigo, bênção por herança. Bênção por herança. Ele está dizendo, olha, se você andar na carne, se você andar no Espírito, né, você vai receber bênção por herança. Esse texto concorda com aquilo que nós estamos falando até aqui, né, dizendo que não ande na carne, pelo contrário, ande no Espírito. E você vai ter o quê? Bênção por herança. Então é isso que diz lá o texto de Gálatas 5,6, né? Diz que a fé opera pelo amor. Então vimos que andar no Espírito é andar também, é o quê? Andar na palavra e andar no amor de Deus. Então se vamos andar na palavra de Deus, só tem como andar de uma forma, pela fé. O justo viverá pela fé. O justo anda no Espírito. Então Gálatas 5 diz que a fé somente opera pelo amor, a fé atua pelo amor. O que é esse verbo atuar? Ele quer dizer ser eficaz. A nossa fé só será eficaz, não é, se andarmos no amor de Deus. E Jesus foi muito honesto conosco, né, irmãos? Eu amo o Senhor Jesus porque Ele não vai deixar a gente andar enganado, não é? Lá em Marcos 11:23... Marcos 11:23, né, Jesus ensinando sobre fé, né, ele disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeis, será assim convosco. Então ele nos ensina aqui duas formas, né, de praticarmos a nossa fé. Primeiro, é nos posicionando, acreditando que aquilo que estamos dizendo vai acontecer. Essa é a primeira forma. A outra forma, ele começa a nos ensinar como fazer a oração da fé, dizendo que se você chega diante de Deus fazendo a oração da fé, você precisa acreditar que você recebeu, e será assim com você. Então esse texto não para aqui. Ele continua no verso 25, que diz assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então ele está dizendo, olha, você tá exercendo a fé? Está exercendo a fé. Agora preste atenção, porque você precisa andar em amor. Esse texto concorda com o que está escrito em Gálatas 5, dizendo isso, que a fé somente atua pelo amor. Essa é uma verdade espiritual que está em toda a palavra. Não podemos nos enganar achando que vamos exercer fé. Você pode estar confessando, você pode estar declarando a sua fé, você pode estar cheio de convicção, mas se você não está andando no amor de Deus, né, essa fé não vai ser eficaz. Jesus está dizendo isso nesse discurso. Ele não disse com as palavras que o apóstolo Paulo disse, mas ao dar continuidade explicando sobre fé, falando sobre amor, ele está dizendo, olha, você precisa disso para que a sua fé seja eficaz.
Amém? Vamos lá em Mateus 5, 23, 24. Mateus 5, 23. Olha só que coisa, né? Você ama a Deus? Eu amo a Deus, né? Nós que nos convertemos também o nosso bolso, não é assim? Então aqui diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Então, ofertar, dizimar, é uma prática espiritual? É uma prática espiritual. Mas Jesus disse, olhe, se você vai praticar isso para me agradar, primeiro faça o seguinte, primeiro manifeste a sua fé andando em amor com seu irmão. Priorize o amor, né? O que o apóstolo Paulo disse, o amor, né? Que o amor é maior do que a fé. O amor vai permanecer para sempre. Então, se vamos exercer a nossa fé através das nossas finanças, Jesus está dizendo, primeiro se reconcilie com seu irmão. Ou seja, a fé, a tua colheita, naquilo que você está semeando, só vai vir se você andar em amor. E para finalizar, lá em 1 João 4,20, diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a palavra de Deus nos confronta nesse ponto. Ela diz, olha, você não pode amar a Deus se você não ama seu irmão. Então, meu irmão, a palavra para você hoje é, se você está exercendo a sua fé e você não está vendo os resultados da sua fé, claro que existe o tempo da perseverança, né? Mas esse é o primeiro ponto que devemos analisar quando estamos andando em fé. Né? Devemos analisar o nosso comportamento para ver se estamos andando em amor com os irmãos, porque se não andarmos em amor com os irmãos, a nossa fé não vai operar. E eu tenho certeza que você quer que a sua fé opere, então é somente esse ajuste que você deve fazer e para desfrutar da bênção do Senhor na tua vida. Fica com Deus.